Com Carlos Penandré, o professor Elielto, comentarista da TV Assisite. O portal apresenta a partir de agora o técnico PC do Atlético Cesense. Campeonato Paulista da segunda divisão, o início da segunda fase já ocorre a partir desse próximo sábado. O Atlético Cesense vai receber o time do Andradina pela primeira rodada. Novo campeonato, nova fase, e eu quero já primeiramente pegar aqui a palavra do PC e agradecer o técnico do Atlético Cesense pela presença aqui no portal. Obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido, o nosso convite, PC. É um prazer sempre estar aqui, né? E agora, como você disse, começa uma outra fase do campeonato, né? Uma fase difícil, que de 4 equipes saem 2, né? E são equipes tradicionais no futebol do interior de São Paulo. Mas a gente tem todas as condições de seguir mais adiante na competição, se a gente fizer os jogos equilibrados como a gente fez até agora. Beleza. Professor Elielto, obrigado novamente pela presença aqui no portal, aqui na TV Assisite. Agradeço, cumprimentar a todos, cumprimentar o técnico PC, parabenizá-lo pelo bom trabalho e saber dele as expectativas para o decorrer do campeonato. É uma nova história, né, Elielto? É uma nova história, novas equipes de fora da região que vão enfrentar agora o Clube Atlético Cesense. Eu quero saber do PC qual que é o balanço que ele faz sobre o desempenho da sua equipe nessa primeira fase. A nossa equipe ela começou, acho que os 3, 4 primeiros jogos foram muito bons, né? A gente conseguiu praticamente a nossa classificação nesses 3, 4 jogos iniciais. E depois teve uma queda, principalmente porque nós tivemos um tropeço aqui contra o Marília, e já naquele jogo a gente não conseguiu ser muito efetivo na parte ofensiva, né? E já nesse jogo, depois no jogo contra nós criamos muitas oportunidades, né? E não conseguimos concluir em gol. E a gente teve esse segundo turno da primeira fase um tanto quanto que abaixo em relação ao primeiro. Mas a equipe já nesse jogo, próprio jogo contra o Tararé e contra o Marília, nós tivemos domínio total da partida, não tivemos muito susto, né? E eu acho que a equipe tem tudo para fazer uma boa segunda fase. Eu acho que a nossa equipe é uma equipe que ela vai brigar pela classificação. A gente respeita muito a Francano, Independente, o Andradina, mas que a nossa equipe é uma equipe forte e tem condição de avançar na competição. E também, PC, é o que nós comentamos. Apesar do tropeço que teve aí contra a Marília, contra a Itararé também, o Ascisense produziu mais, jogou melhor, conforme você disse, criou várias chances e tinha totais condições de sair vitorioso. Como que foi o ambiente após essas partidas ali entre os jogadores, sabendo que jogou melhor e poderia ter vencido? O futebol, a gente sempre faz para vencer, né? Como tudo na vida, né? O ser humano nasce para ser vitorioso, né? E tudo que contrapõe isso acaba aborrecendo a gente, né? Os jogadores ficaram aborrecidos naquele momento, mas depois na segunda-feira se apresentaram e fomos para o trabalho. E agora a gente está todo imbuído de fazer uma boa segunda fase. Eu acho que os jogadores que a gente tem aqui são qualificados para isso, conhecem bem a divisão. A gente tem um sistema defensivo muito forte, um meio-campo muito forte, né? E nós estamos trazendo o Daniel para nos ajudar no ataque aí, né? Acho que é um jogador que já tem uma passagem boa no Inter de Porto Alegre. A gente espera contar com esse jogador, como os outros que a gente tem no ataque, o próprio Vitinho, né? O Cezinha também tem exportado muito bem. Nesse jogo de Marília ele foi muito bem. A expectativa é grande e a gente espera que nós consigamos fazer uma boa segunda fase. Como eu já disse, nossa equipe é uma equipe forte, não é um franco atirador, nossa equipe é uma equipe que tem potencial para subir e a gente vai em busca disso. Esse Atlético Cesense fez as trocas, as 4, pelo regulamento do campeonato, a que tem direito? Na verdade, a gente ainda tem até amanhã para realizar essa troca, né? A gente está com os jogadores para entrar no bid entre hoje e amanhã, e depois até amanhã, às 7 horas, a gente faz essas trocas. E, PC, o Ascisense agora ele vai rodar aproximadamente 1.300 quilômetros pelo interior aí para fazer as suas partidas. Como que fica a questão do planejamento? O time viaja antes, ele se hospeda na cidade da partida? Como que vocês estão planejando essa segunda fase? Para nós tem sido muito difícil, né? Principalmente porque o Ascisense não conta com uma ajuda assim efetiva do comércio, da indústria aqui de Assis, né? Alguns amigos que têm nos ajudado aí, que a gente conhece ao longo da nossa carreira, né? Também o Fábio, eles têm colocado a ajuda à nossa disposição, a gente tem contado com eles.
E era importante que a gente conseguisse um pouco mais de ajuda, né? A gente já demonstrou que é uma equipe postulante ao acesso, nossa equipe é forte, vai brigar por isso, então a gente até conta com a ajuda do pessoal da cidade para que a gente possa aí ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, né? E essa é a nossa expectativa para a segunda fase. Agora, a respeito do planejamento, se tem condição ou não, a gente tem que viajar antes, a gente já está programado isso, né? E a gente já programou um hotel e a viagem para o sábado em Franca e as outras partidas da mesma forma. PC, 10 pontos dá classificação para a terceira fase? Acredito que sim. Sempre a conta é essa, né? 50 pontos, 50% mais um. E a gente vai em busca disso. Logicamente que cada jogo, a gente tem que viver cada jogo como se fosse o último da nossa vida, né? E principalmente porque nessa divisão, se você não fizer isso, você não consegue ganhar. E a gente espera e tem esperança nos atletas também, que a gente faça aquilo que a gente fez no primeiro turno, né? Uma equipe coesa, forte, determinada, sabendo aquilo que quer, não deixando espaço para o adversário e principalmente se entregando no máximo que puder. Isso os jogadores têm feito à risca, né? Não olhando para as dificuldades que a gente tem tido aí, mas eles estão realmente colocando, como a gente diz, o coração na ponta da chuteira e acho que quem tem a ganhar isso são os próprios atletas e o clube também. Segue aí com o PC, professor Leão. Com relação ao grupo, PC, Andradina, Francana e também o Independente, como que você avalia essas equipes? É um grupo, aquele chamado grupo da morte, é um grupo mais equilibrado, você ficou satisfeito? O Independente eu vi jogar na folga que nós tivemos, né? É uma equipe tradicional, Francana também, como eu já disse, são equipes aí tradicionais no futebol do interior do estado, né? Mas a nossa equipe, eu acredito muito nos jogadores que eu trouxe, acredito muito na nossa equipe. Eu acho que uma equipe que tem bastante potencial para a divisão, né? Nós já demonstramos isso dentro de casa, fora de casa, contra adversários tradicionais também, contra o próprio Tararé, Marília, o próprio Voss aqui também, né? Que a gente enfrentou 2 vezes. Então, a nossa equipe é uma equipe forte, como as outras, e no final aí dessa fase a gente vai ver realmente aquilo que vai acontecer, mas eu acredito muito nos jogadores que estão aqui, acredito muito no nosso planejamento e a esperança, a expectativa que as coisas aconteçam da maneira que a gente tem planejado. Gostaria também que você falasse um pouco da importância do Rafinha, jogador com bastante qualidade, bastante completo, batedor de falta. Ele foi o cérebro do time durante essa campanha. Tem gente de olho nele, o PC? Acho que não só do Rafa, né? Acho que o grupo como um todo é uma equipe muito, assim, muito coesa, né? Os jogadores são nivelados, assim, praticamente, né? Tem jogadores bons na defesa, tem no meio, tem no ataque, né? O Rafa é mais um e, logicamente, que quando a gente faz uma campanha boa como a gente fez nesse primeiro turno, as coisas acontecem, né? E falar do Rafa, falar de outros atletas também, agora a gente tem que pensar realmente em nós aqui, né? Em fazer um bom segundo turno, para uma boa segunda fase, para que a gente possa ir mais longe na competição e, com isso, os atletas, de uma forma geral, vão ganhar com isso. PC, ainda sobre o Rafinha, nessa linha de pensamento aí do professor Eliel, do comentarista aqui do portal da TV City, mas com relação ao comportamento tático dele dentro de campo. Para a divisão, é um atleta, é um jogador, é raro nessa divisão, é um cara onde sabe onde enfiar a bola, né, PC? Ele é um jogador diferente, é um meia clássico, né? É difícil de a gente achar, principalmente na segunda divisão, né? É um jogador que tem nos ajudado bastante aí, principalmente porque tem se predisposto a fazer as coisas da maneira que a gente pede, né? O Rafa, quando eu cheguei aqui, ele não tinha muita obrigação de marcar e nesse jogo contra o Marília, ele praticamente jogou para a equipe o jogo todo, né? Foi um jogador fundamental para nossa caminhada até aqui e assim, a gente procura ajudar da melhor maneira possível em orientar o jogador, né? Às vezes ajuste, né? O cara se dá uma ajustada aqui ou ali e o jogador ele aparece um pouco mais do que vinha aparecendo em outras equipes, né? Eu não estou dizendo com isso que é o meu trabalho que melhorou ele, realmente as condições que ele tem assim de características até que são muito particulares, dele, né, nato, né? Agora alguma coisa que ele precisava fazer na questão de se adaptar à marcação e na parte tática também, né? E isso ele fez com muita propriedade. E eu acho que ele tem ganhado com isso. É um jogador que tem nos ajudado bastante e a gente espera que ajude até o final.
É com relação à marcação que você destacou agora, a respeito dos outros jogadores participarem, ou seja, o grupo todo participar da marcação, você é muito elogiado pelas defesas que você monta. E mais uma vez, o Acizense aí, ele tem uma defesa muito sólida, e nós chamamos atenção para o caso do jogo do Marília. Marília só conseguiu vencer na última bola, no último minuto, e ainda assim com um gol de pênalti. Isso prova a força da sua defesa. Como que são os treinamentos? Como que você monta o sistema tático defensivo, PC? Não é um segredo, né? Acho que eu valorizo mais a entrega dos atletas, né? Logicamente que a gente tem a nossa participação em termos de organizar a equipe, né? Na parte tática, né? Sou acostumado a jogar com três volantes, né? Dois que tem um pouco mais de saída e um fixo. Isso dá uma certa estabilidade para a defesa, para a própria zaga, né? Então, acho que é mérito também dos atletas, que eles compreenderam aquilo que a gente tem pedido, né? Acho que eles têm feito a risca, têm sido determinados, e o fator preponderante para a nossa caminhada aqui é que os atletas têm se entregado ao máximo, né? Para que a gente possa conseguir os bons resultados. E eles vieram, graças a Deus, a gente espera que venha até o final. Você espera as equipes mais fechadas nessa nova fase do campeonato? Estilo de jogo parecido com a do Atlético Acizense? A nossa equipe, ela é assim, ela defende bem, mas a nossa equipe ela é agressiva. Esse próprio jogo contra o Marília aqui, nós criamos 10, 15 oportunidades de gols, né? Infelizmente, nosso ataque não tem sido muito efetivo, mas isso é uma coisa que a gente tem procurado treinar bastante, uma hora ou outra vai acontecer. Agora, as equipes que têm vindo jogar contra nós, elas têm feito a mesma coisa sempre, jogado do meio campo para trás, né? O próprio Marília, lá na casa deles, eles se fecharam muito do meio campo para trás, nossa equipe teve 60%, 70% de posse de bola ao longo de todo o jogo, né? Acho que nossa equipe, nesse último jogo contra o Marília, merecia até um melhor resultado. O Marília chegou 2 ou 3 vezes no nosso gol, nós tivemos umas 10, 15 bolas assim, dentro da área do Marília para ser efetivados em gol, né? Então, assim, nossa equipe ela tem uma maneira de jogar, eu gosto de marcar a saída de bola do adversário, né? E a partir daí as coisas ficam mais fáceis lá para trás, né? Beleza, o tempo passa muito rápido, professor Elielto. Uma última colocação, PC, eu sei que hoje ainda é quarta-feira, tem o dia inteiro aí de trabalho, treinamento, visando o jogo, que é logo ali na frente, já é sábado às 15 horas, o Tunicão e o Andradina vem aí. Exatamente, o tempo não para, toda semana aí tendo rodada, o Acizense fez uma boa primeira fase, é uma equipe estruturada, tem padrão do jogo, nós conseguimos ver lá de cima que a equipe sabe o que fazer com a bola, tem uma proposta de jogo, eu acredito que vem bons resultados por aí, e saber do PC, sobre ele, a perspectiva dos outros grupos, tem algum time despontando ou o campeonato está nivelado? Para encerrar. Eu acho que não, né? Essa idade do Sub-23, realmente ela nivela muito a competição, né? Eu acho que todas as equipes que passaram para essa fase passaram com mérito, né? E a gente acha que todas as equipes são niveladas, vai sobressair aquela equipe que tiver um pouco mais de estrutura, né? Um pouco mais focado nos jogos, né? E a gente espera que seja a nossa. Beleza. Professor Elielto, obrigado, hein? Opa, eu que agradeço, um abraço a todos que acompanham a CICIT. PC, obrigado. Só complementando com você aqui para fechar a entrevista, o time segue treinando, vai treinar ainda durante a semana, antes de enfrentar o Andradina lá no Tunicão, você vai preservar lá o gramado? Não, a gente deve fazer um trabalho hoje à tarde, né? Amanhã à tarde acho que a gente vai trabalhar no Tunicão, depois a gente tem mais um trabalho na sexta para fazer um complemento e se preparar para o jogo. E a gente conta aí com os torcedores, né, para que nos ajude nessa caminhada, que é uma caminhada que vai ser muito difícil, mas que a gente tem convicção e espera que a gente possa seguir adiante na competição, mesmo porque a gente já demonstrou que nossa equipe é capaz. Obrigado ao técnico PC do Atlético Acizense, sábado, 15 horas no Tunicão, com transmissão da TV Assisite, Atlético Acizense e Andradina, narração do Cadu Elias, narrador esportivo, com a presença do professor Elielto nos comentários, César Nunes e Vitor Nadi também nos comentários, com a minha presença também na cabine de esportes da TV CICIT lá no estádio do Tunicão. CICIT Sports vai ficando por aqui com a supervisão, apresentação de Carlos Perandé e professor Elielto, com a supervisão de Bruna Fernandes.